Fala, torcida vascaína, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com as notícias, novidades do Vascão, porque hoje é dia de Vasco, né, cara? Hoje o Vasco vai entrar em campo contra o América Mineiro às 8 horas da noite. Vamos falar bastante desse jogo muito importante pro Vasco. Só a vitória interessa pro Vasco sair da zona do rebaixamento hoje. Vamos falar disso, vamos falar da provável escalação do Vasco. Também vamos falar aqui de um jogador que ficou de fora da lista dos relacionados para a partida. Também vamos trazer atualizações sobre o atacante Bruno Henrique e também muito mais agora para vocês, hein, cara? Renovação de jogador titular do Vasco e muito mais. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, hoje é dia de Vasco. Hoje o Vasco vai enfrentar o América Mineiro lá no Independência, em Minas Gerais, jogo fora de casa, às 8 horas da noite. Essa partida só terá transmissão do Premier Clubes. O Vasco que precisa vencer de qualquer maneira para sair da zona do rebaixamento. Uma simples vitória no jogo de hoje colocará o Vasco na 15ª colocação aí no Campeonato Brasileiro, saindo da zona do rebaixamento após 17 rodadas. Olha só o tempo que o torcedor vascaíno está esperando que o Vasco saia da zona. 17 rodadas é muito pesado e agora a gente espera que o Vasco consiga finalmente sair da zona do rebaixamento e dar um chega para lá nesse maldito rebaixamento, né, cara? A gente espera uma boa vitória no jogo de hoje. Muito possivelmente o Vasco deverá jogar com o mesmo time que goleou o Coritiba por 5-1. Possivelmente o técnico Ramon Dias não irá mudar a escalação do time do Vasco pela primeira vez desde que ele chegou ao Vasco, né? Ele sempre faz alterações, o Vasco nunca tinha repetido uma escalação e muito possivelmente para o jogo de hoje devemos jogar com a mesma equipe, né? Com o Léo Jardim, com o Pumita Rodrigues, que recuperou a condição de titular no time do Vasco, né? Vem jogando bem aí nos últimos jogos e com certeza o Ramon Dias deu uma nova oportunidade para o jogador e o jogador agarrou bem essa oportunidade. Tomara que continue jogando bem, apesar dele não ser um grande marcador, mas no apoio o Pumita Rodrigues ajuda bastante lá na frente, né? Tomara que ele continue jogando bem ali na lateral. Acho que após o interesse do Palmeiras no jogador, o Vasco deve ter percebido, cara, a gente tem um jogador aqui de seleção uruguaia que pode ser muito útil pra gente e eu acho que tá na hora da gente utilizar ele em vez de improvisar o Robson Bambu, né? Com certeza o Ramon Dias deve ter pensado nisso e colocou o jogador de volta aí. Além, claro, de com certeza nos treinamentos o jogador deve estar merecendo sim essa titularidade. Continuando aí a escalação do Vasco, com o Medel, Léo Pelé na zaga, a lateral esquerda com o Piton, meio campo com o Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho Paula, o ataque com o Payet, com o Rossi e também com o Verratti. Esse é o provável Vasco que vai jogar contra o América Mineiro às 8 horas da noite. Existe uma possibilidade do Gabriel Peck entrar no time titular no lugar do Payet, mas de acordo com todas as informações que a gente tem da provável escalação do Vasco, o Payet está presente em todas essas escalações e ele deverá entrar em campo hoje como titular mais uma vez da equipe do Vasco. Hoje, como eu disse, só a vitória interessa. A tendência é que tenhamos um bom número de torcedores vascaínos no estádio hoje lá no Independência, já que o América Mineiro disponibilizou uma carga extra de ingresso para os torcedores vascaínos, né? Com certeza o torcedor vai lá apoiar o Vascão para conseguir esses 3 pontos muito importantes aí. Na minha opinião, até agora, até o dia de hoje, esse é o jogo mais importante do Vasco nesse ano. Tomara que o Vasco consiga vencer o América e saia dessa zona do rebaixamento. E também tivemos novidades aí aos jogadores que foram relacionados para a partida, né, cara? Ontem o Vasco divulgou a lista dos jogadores que viajaram para Minas Gerais para jogar contra o América Mineiro. E uma ausência foi muito sentida, né, cara? Que foi aí a do Orediano, de status de melhor contratação para a temporada, da grande contratação para a temporada, de sequer ser relacionado para um jogo importante aí do Vasco contra o América Mineiro, né? Que fase que está vivendo o argentino dentro do Vasco. Ele está fora do jogo de hoje. Um jogador que chegou com a grande esperança do torcedor vascaíno, não mostrou absolutamente nada. Nada. Tá precisando comer muito feijão para conseguir pelo menos ficar no banco de reservas do Vasco. Um jogador que foi uma ilusão gigantesca, nem mesmo com um treinador que é argentino, que poderia conhecer mais, potencializar mais ainda o jogador, o cara vem conseguindo jogar, né? Quando entra em campo, joga poucos minutos, né? Vários jogos aí o Orediano sequer entrou em campo e agora sequer foi relacionado para o jogo, né? Eu vou deixar aí na tela para você acompanhar aí a lista de jogadores que foram relacionados para esse jogo de hoje contra o América Mineiro.
Pois é, deixa aí nos comentários aí qual o seu palpite para esse jogo. Na minha opinião, vai ser 2-0 Vasco. Vai ser um jogo complicado, mas eu acho que o Vasco tem muita qualidade para conseguir vencer o América Mineiro. É muito mais time do que o América, na minha opinião. O Red Bull foi lá no Independência e amassou o América Mineiro. Eu tenho certeza que o Vasco tem plenas condições de fazer algo semelhante e arrancar os 3 pontos. 1-0 tá de bom tamanho, mas eu acredito que 2-0 será o placar de hoje. 2 gols do Verratti aí, artilheiro Sayadin mais uma vez aí da Colina. Bom, pessoal, agora vamos dar um girão nas notícias, né? De acordo com sites especializados, as chances de rebaixamento do Vasco variam entre 31% a 44%. Vale ressaltar que dias atrás, esses mesmos sites estavam divulgando que as chances de rebaixamento do Vasco chegavam a quase 80%, né? Hoje, após a grande evolução do time do Vasco, com a chegada dos reforços e principalmente do técnico Ramon Dias, essa chance de rebaixamento do Vasco vem diminuindo jogo após jogo, rodada após rodada, e eu tenho certeza absoluta que o Vasco não será rebaixado e ainda de quebra vai beliscar aí uma Sul-Americana, né? Quem sabe ainda uma chance milagrosa de beliscar uma pré-Libertadores, que eu acho muito difícil, mesmo o Vasco jogando um bom futebol. Eu acho que tem poucos jogos aí pro Vasco conseguir essa proeza. Se tivesse reagido um pouquinho antes, talvez hoje teríamos muita chance de ir para pré-Libertadores, mas eu acredito que o Vasco deverá estar presente na Sul-Americana da próxima temporada, né? De acordo aí com sites especializados, chance de gol, o Vasco tem 0,02% de chance de ir para Libertadores, Sul-Americana tem 13,8%, rebaixamento 31,3%. De acordo com o espião estatístico aí do Globoesporte.com, o Vasco tem 0,1% de chance de ir para a Libertadores. A Sul-Americana, eles não calcularam o rebaixamento, tem 44,3%. Logicamente, né, esse espião estatístico é da Globo, lógico que eles vão colocar a maior porcentagem possível de chance de rebaixamento para o Vasco, né? De acordo aí com a Infobola, o Vasco tem 0% de chance de Libertadores, a Sul-Americana eles não calcularam, rebaixamento 43%. E a última fonte aí de estatística foi a probabilidade de futebol da Universidade Federal de Minas Gerais, que calculou 0,27% de chance do Vasco ir para a Libertadores, 20,8% de chance sul-americana e 35,6% de chances de rebaixamento, né? Essa probabilidade do futebol da Universidade aqui de Minas Gerais, com certeza, é a que está mais perto da realidade. Os outros cálculos, com todo respeito, na minha opinião, não condizem com o que o Vasco está jogando em campo, né? O Vasco nunca terá 44% de chance de ser rebaixado, com todo respeito ao Globoesporte.com, mas na minha opinião, cara, não tem a mínima chance. Hoje a chance do Vasco de cair para a segunda divisão beira os 20%, no máximo 30%. Eu acredito que com o futebol que o Vasco está jogando hoje, era para esse time estar no G4, era para estar lutando pelo título brasileiro, se tivesse acontecido algo melhor no início da temporada. Infelizmente a diretoria vacilou e agora o Vasco está tendo que corrigir esses problemas e, como eu disse, o Vasco não cai para a segunda divisão. Eu acredito que nenhum vascaíno acredita mais nisso, né? Deixem nos comentários aí qual a sua opinião sobre esses cálculos aqui. Bom, pessoal, o Vasco já iniciou conversas aí para renovar o contrato com o volante Zé Gabriel, um dos destaques do Vasco desde a chegada do técnico Ramon Dias, jogador que revelou vários problemas aí pessoais desde que chegou ao Vasco, precisou ser muito resiliente para dar a volta por cima e chegar nesse momento que ele vem desfrutando, né, sendo titular aí absoluto ali na volância do Vasco, barrando o estrelado Jair, né, cara, que veio contratado aí, se eu não me engano, por 16 milhões de reais, algo assim que o Vasco pagou ao Atlético Mineiro por esse jogador, e agora o Zé Gabriel, que estava escanteado, chegou a ficar 100 dias sem ser relacionado para uma mísera partida no Campeonato Carioca. O cara volta à titularidade, volta a ser importante para o Vasco, né? Pela primeira vez, né? Não voltou, ele está sendo pela primeira vez importante para o Vasco e com certeza é um jogador que merece sim renovar o seu contrato para a próxima temporada. Por mais que eu acredito que o Vasco deverá contratar mais jogadores qualificados para o ano que vem para lutar pelo título brasileiro, eu acredito que o Zé Gabriel será peça interessante no elenco do Vasco para a próxima temporada. E a diretoria já está tratando dessa renovação e, de acordo com a Rádio Itatiaia, podemos ter novidades aí em breve, já que o contrato do jogador se encerra no final desse ano e caso ele não renove, deverá sair de graça do nosso clube, né? Outros jogadores vivem essa situação, a gente vai trazer um vídeo aqui mais completo sobre esses jogadores que estão vivendo essa situação de não renovação de contrato e outros que podem renovar os seus contratos que vencem agora no final da temporada. Deixe nos comentários se você acha interessante a renovação de contrato do Vasco com o Zé Gabriel.
Bom, e para fechar o nosso girão de notícias, uma atualização quanto ao atacante Bruno Henrique, né? A gente trouxe informações aqui trazidas pelo Zinho da ESPN que o Vasco estaria interessado na contratação desse jogador que está lá na mulambada, mas nesse final de semana surgiu informações de pessoas ligadas ao jogador de que ele não sairá do Flamengo para jogar no Vasco ou no Fluminense, que são os rivais aí do clube que o jogador está jogando atualmente, né? E na minha opinião já está totalmente descartado a possibilidade do Bruno Henrique ser reforço do Vasco. Acho que já põe um ponto final nesse assunto aí. Desde que quando começou essas especulações, eu não acreditava que seria uma boa para o Vasco trazer esse jogador, já que ele era identificado com a mulambada, e não acreditava que iria ter negócio. Apesar de ser um bom jogador, um jogador interessante, mas não faz sentido algum o Vasco tentar contratar um jogador que tem enorme identificação com os mulambos, né? Deixem nos comentários qual a sua opinião sobre esse assunto do Bruno Henrique, que já está praticamente encerrado, né? O cara não vai jogar no Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve aí, ativa o sininho. Tamo junto. Muito obrigado por ter assistido até o final e é nóis.